Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um podcast Interface, hoje para falar sobre um álbum muito especial que foi lançado no mês de julho, se chama A Trilha de Volta. Já tinha um tempinho que não falávamos de música aqui no podcast. Para quem não conhece esse podcast, falamos sobre fé, arte, livro, música, série, cultura pop, e hoje nós vamos falar sobre esse álbum em específico que traz consigo muita beleza e singularidade. Então fique comigo que vai ser muito legal. Então, pessoal, quem me conhece sabe que eu sou muito fã do trabalho que os Arraiz fazem. Para quem não os conhece, os Arraiz é uma dupla brasileira de indie folk composta pelos irmãos Tiago Arraiz e André Arraiz. Os dois são pastores, então as suas músicas apresentam uma temática cristã muito bela. A minha história com os Arraiz é até interessante porque, apesar de hoje eles serem muito populares, quando os conheci, parecia que não tinha muita gente, pelo menos não no meu ciclo de amizade, que conhecia o trabalho deles. E eu ainda estava, inclusive, no ensino médio, quando uma professora de literatura passou um seguinte trabalho. Ela chegou lá na escola, na sala, e disse que era pra gente escolher uma música. E dessa música trazer para ela, para a sala de aula, e ao final explicar o que o cantor quis transmitir com a letra da música. E eu sempre gostei muito de ouvir música desde criança, eu carrego isso dentro de mim, mas quando eu recebi essa tarefa da escola, eu lembro de ter orado e pedido para Deus uma música linda e que eu pudesse transmitir não só as intenções do cantor com a letra, com a melodia, mas também passar algo da parte do Senhor na sala de aula. Eu queria realmente evangelizar, falar do evangelho, falar do amor de Deus, da verdade bíblica que eu creio. E eu lembro que depois de orar, eu abri o YouTube e lá estava sendo recomendada para mim a música Jardim. E se você nunca escutou essa música, eu aconselho que você pause esse podcast e vá lá rapidinho ouvir, porque essa música é simplesmente linda e tocante. É uma música que vai falar sobre a história do profeta Oséias. E que história incrível, A música faz questão de mencionar o amor que o profeta teve para com aquela mulher desprezada pela sociedade, que dificilmente, principalmente assim naquela época, conseguiria se casar. E ele tira ela da prostituição, lhe dá novas vestes, lhe dá uma vida completamente diferente. E a música mostra como aquela mulher, mesmo com tudo isso que ela recebeu, volta para o lugar onde ela estava e peca novamente. Mas ao final, os Arraiz cantam: a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. E hoje eu lembro daquele dia e gosto até de comentar com os adolescentes da minha igreja o quanto aquilo foi significativo para a minha vida cristã. Porque naquele dia, acho que foi a primeira vez, tenho certeza que foi a primeira vez que eu pude falar do amor de Deus em público, assim. Não só numa igreja, onde já tem gente que acredita no mesmo que eu, mas ali na minha sala de aula só haviam no máximo 2 ou 3 pessoas que realmente criam no evangelho, conheciam o evangelho. As outras, que eram mais de 40, não acreditavam e não conheciam. E eu lembro que Deus fez um agir naquela aula, porque eu lembro que todos os alunos que apresentaram, rapidinho mostraram a música deles ali, explicaram o que o cantor quis passar e depois eles saíram. Mas quando eu fui passar a música e comparei o arrependimento, a fuga e tudo aquilo que faz parte da história de Oséias com a nossa história de redenção com Cristo, eu vi uma turma inteira parar para prestar bastante atenção. E eles começaram a fazer perguntas e eu não estava preparado para responder. Mas na hora, o Senhor me ajudou e eu pude ministrar naquelas vidas, sabe? E acredito que sementes tenham sido plantadas naquele dia. E ao final da aula, a minha professora falou: olha, isso foi a coisa mais linda que eu já vi.
E ela também não tinha a mesma crença que eu, não. Então, aquilo foi realmente muito significativo para mim, para minha vida cristã. Eu consegui falar de Jesus através de uma música dos Arrais, com 15 anos de idade. E depois desse dia eu comecei a ouvir muito mais as músicas deles e passei a gostar muito desse estilo musical, que me levou a conhecer outros cantores que hoje em dia fazem parte sim da minha playlist, como Felipe Valente, Bairro Novo e até a Laura Sougueles, que eu conheci através da música deles, Mistério. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar sobre esse álbum em específico. Esse álbum não é um trabalho da dupla Os Arrais. Na verdade, ele é um projeto solo do Thiago. O primeiro, inclusive, de muitos que virão de acordo com ele mesmo. E surgiu depois do falecimento do seu avô. Ele conta que decidiu fazer um álbum, então, de homenagem para a sua família. E a gente percebe isso ao ouvi-lo. Inclusive, eu até anotei aqui que ele comentou em uma live que medalhas ele fez para o pai, culpa ele fez dedicada à mãe, lavoura ao irmão, parte para a esposa e vulto aos filhos. E esse álbum ele é diferente dos projetos dos Arrais, porque ele vai trazer esse conceito de falar sobre a vida cotidiana. Então ele vai trazer algumas memórias que ele tem através dos versos dessas músicas e também falar do futuro em alguma delas, sem deixar de mencionar o presente. É um álbum que tem uma estrutura muito bem feita. O início do álbum começa com a música Mesa, que fala sobre pôr a mesa do jantar, a toalha de renda, e o álbum termina com Florescer, que mostra ele guardando as louças e colocando as crianças para dormir. Então, tem essa estrutura muito bem pensada do início ao fim. Não é um álbum que simplesmente tem músicas aleatórias. É um álbum inteiro falando sobre o quanto é importante valorizarmos a vida. Nesse contexto de pandemia, onde perdemos tantas pessoas, acho que nunca ficou tão evidente do quanto precisamos uns dos outros. Uma época em que não foi permitido o contato físico e o quanto a sociedade tem sofrido nos últimos dias. Um cenário político e social muito difícil, e esse álbum vem para levar você a refletir sobre o que realmente importa em sua vida. Eu não gosto muito de ser clichê e gostar das músicas dos álbuns que costumam ser a favorita de todas. Geralmente eu gosto de escolher uma não tão repercutida, mas não teve jeito. Nesse álbum não tinha como não destacar a música A Grande Beleza. A singeleza que essa música traz ao dizer que a grande beleza está no canto dos passarinhos, está no fim da tarde, está na luz da manhã, está no canto dos nossos sorrisos, e ele ainda faz questão de mencionar sobre a grande beleza que invade a escuridão do mundo, trazendo consigo a novidade e a promessa de dias melhores. Thiago Arrais escreveu essa música no início da pandemia, em meio àquelas tantas notícias ruins, onde estávamos completamente apavorados. Acho que ali naquele momento, poucas pessoas pararam para realmente pensar nessas coisas cotidianas, né? Eu lembro que a gente ficou com muito medo. Todas as pessoas ficaram com medo porque era o que se falava, era o que você via, assistia quando ligava a sua televisão. E ali ele conseguiu enxergar o que ainda existia de belo. Ele enxergou a luz na escuridão e colocou em forma de música. E essa sensibilidade de enxergar a beleza nas pequenas coisas é uma das consequências da presença de Deus em nossas vidas. Às vezes, são tantas informações, tantos medos, guerras, sofrimento, dor, que se torna difícil enxergar a beleza do que pode ser ordinário. Em Mateus 6, uma passagem da Bíblia que a maioria de nós conhecemos, por falar sobre a ansiedade, o próprio Jesus diz: olhem os passarinhos, não se preocupem com o alimento. Eles não precisam de semear, nem de colher, ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta.
e para ele vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão porventura acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? E para que preocuparem-se com o vestuário? Olhem os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa, e amanhã é lançada ao fogo, não acham que vos dará também o necessário? Almas com tão pouca fé. Então, se o próprio Jesus nos ensina a olhar para os passarinhos e para os lírios do campo, nós devemos sim estar com os olhos abertos para enxergar toda a beleza existente no mundo. E eu sei que esse álbum traz sua singularidade, mas não tem como não lembrar da música Dia, dos Arrais, que diz que o sentido da existência é a própria existência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre as músicas dos Arrais. Acredito que cada uma delas tem um significado na minha vida. Eu escuto os Arrais há um bom tempo e, como eu falei para vocês, a música sempre está muito presente na minha vida. Então eu ainda pretendo falar nesse podcast sobre outras músicas dos Arrais que tem muito significado na minha vida, né? E que pode edificar a vida de vocês também. E também pretendo trazer mais episódios para falar sobre algumas músicas, algumas faixas em específico desse álbum, sabe? Então não percam os próximos episódios. Não se esqueçam de se inscrever no canal se estiverem pelo YouTube. Não nos deixe de seguir se você estiver escutando por uma plataforma de áudio. E também não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram, @ointerface. Porque sempre que a gente postar episódio novo, a gente vai avisar antes por lá. Apesar de que agora a gente está tentando postar aí pelo menos de 15 em 15 dias. E tem dado certo aí por mais de um mês. Eu acho que vai continuar dando certo. Então não esqueça de nos acompanhar e até a próxima.